Um tema enfrentando o preconceito. A ciência no uso de cannabis para fins medicinais. Bacharel em Ciências Biológicas pela UNB, mestre de Biologia Molecular, PhD em Neurociências pela Tulane University, pós-doutor em Neurofisiologia Celular na École Polytechnique Fédérale de Lausanne e em Bioquímica Analítica e Bioquímica na Cernagem Embrapa. Atualmente é um professor de Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade de Brasília, onde desenvolve pesquisas relacionadas ao uso medicinal de cannabis e ao desenvolvimento de tecnologia assistiva para aumentar a comunicação e a alfabetização de pessoas com necessidades especiais, incluindo autismo grave e outros distúrbios de aprendizagem e comunicação. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Renato Malcher. Alô. Gente, eu vi que botaram o guitarrista do Sepultura apresentar ali. Vamos lá ver, depois voltar? Eu fiquei com vontade de ir lá ver. Bom, gente, cadê? Ok. Já te vi na rapa. Me mandaram um tema que é um tema que eu não lido com ele como cientista, né? E nem sofro na pele os maiores graus de preconceitos que possam existir em relação a essa planta. Eu tenho uma experiência pessoal, digamos assim, porque eu tenho um filho que se beneficia do uso dessa planta, no sentido de que, obviamente, eu sofro com a dificuldade dele ter acesso a isso, eu também estou sofrendo, de certa forma, preconceito. Mas eu vou falar aqui, não como um neurocientista ou como professor universitário, eu vou falar a minha opinião aqui, né? Eu não sou um antropólogo, não sou sociólogo, eu não sou um historiador, eu vou falar da minha opinião sobre uma situação que eu tenho vivido de alguma forma. Então, ninguém sabe tudo sobre tudo. E também ninguém... a visão de todo mundo tem a ver com a própria vivência dessa pessoa. O que significa que todo mundo aqui tem seus preconceitos. Todos temos nossos preconceitos. Agora, nós sabemos que o preconceito, ele viceja muito mais na ausência do conhecimento. Existem muitas formas de organizar o conhecimento, a ciência é uma delas, e é a forma que nasceu não para ser, digamos assim, não para ditar a realidade para o resto do mundo. Muitas pessoas acham que a ciência é isso. A ciência é um esforço de criar métodos de consenso, né? Então, é um tipo de maneira de lidar com o conhecimento em que ele não dependa apenas daquilo que você acredita. Então, é uma maneira de você tentar criar consensos. Então, eu queria falar aqui justamente sobre o que a gente entende, até metaforicamente, como sendo... A gente entende que a ausência do conhecimento, a metáfora é que é a falta de luz, né? Que é a escuridão, que são as trevas, e nesse ambiente viceja o preconceito. E essa metáfora de oposição entre, vamos dizer assim, a ciência e o desconhecimento, entre a escuridão e a luz, ela é quase mágica quando a gente pensa em relação ao fogo. O fogo foi, sem dúvida, o domínio do fogo para os seres humanos foi, sem dúvida, a revolução tecnológica mais importante da história da humanidade. Por quê? Porque os nossos ancestrais, que ainda não eram completamente homo sapiens como nós, já eram de um gênero do hominídeos, quando eles passaram a controlar o fogo, eles passaram a ter acesso de forma muito mais fácil a muitos nutrientes na natureza que antes eles não tinham. Então, antes de ter o domínio do fogo, como é que acontecia? Caía um relâmpago numa região seca, por exemplo, do centro da Ásia, ou na savana, ou quando estava muito seco e muito calor, e aí começava a pegar fogo. Obviamente que os nossos antepassados se protegiam do fogo, mas
quando passava o fogo, para eles era um festival, era um churrascão, porque eles eram coletores e caçadores. Então, na medida em que acabava o fogo, eles tinham acesso aos pobres animais lá que sucumbiram, mas não foram em vão, porque viraram nutrientes para eles, nutrientes muito mais acessíveis, porque o fogo pré-digere, né, uma série de substâncias que tem ali. Eles poderiam passaram a poder comer raízes, como é a batata, como é a mandioca, grãos, como são o próprio trigo e os cereais, coisas que de outra forma nós simplesmente não poderíamos comer. Então o fato é que, a partir do momento em que os seres humanos dominaram o fogo, o nosso cérebro teve espaço evolutivo para crescer e ser o tamanho que é hoje, certo? E uma coisa muito interessante que você deve se perguntar, como é que as pessoas descobriram que para fazer o café tem que torrar o café? Como é que as pessoas descobriram que para fazer a ayahuasca é outro caso, mas como é que as pessoas descobriram os efeitos da maconha se você tem que queimar o THCA para ele virar THC? A explicação é essa, é que os nossos ancestrais, coletores, caçadores, um dia, depois de uma queimada, estavam ali recolhendo o que tinha para comer e encontraram uma planta com uma inflorescência muito cheirosa, gordurosa, com umas sementezinhas apetitosas e a primeira vez que isso aconteceu, para pensar, você nunca ouviu falar de uma experiência parecida com a que a gente conhece hoje da maconha. Imagina o que aconteceu para essas pessoas. Foi nada menos do que um transporte para um mundo sobrenatural, um mundo completamente diferente, a partir de uma perspectiva completamente ingênua e, obviamente, vinculada àquilo que poderia ser elaborado a respeito, e criou-se, então, um vínculo muito importante com essa experiência, tornando ela uma experiência mística. Essa experiência mística, ela permeia, na verdade, uma experiência também corporal. Então, as pessoas que tiveram essa oportunidade de experimentar os efeitos dos canabinoides pela primeira vez, além, provavelmente, do laricão que rolou depois, eles aprenderam que ali tinha uma ferramenta para tratar do sofrimento da alma e do corpo. E, dessa forma, a maconha, ela, junto com o fogo, ela, de certa forma, inaugurou todas as tecnologias que nós, porventura, viemos a desenvolver, e ela foi parte do desenvolvimento das primeiras tecnologias com o uso da sua fibra para construir materiais de tijolos, para os tijolos ficarem mais resistentes, fazer rede de pesca, fazer corda, e para o uso xamânico. E o xamanismo é a precursão da medicina. O xamanismo é uma forma de medicina baseada na experiência empírica. A explicação é que a explicação obviamente, de uma perspectiva de que você está trabalhando com um conceito abstrato, que não é o conceito que a gente tem hoje em dia, biológico, mas é um conceito que acabou ficando enraizado na nossa relação com essa planta. Então, a maconha, ela está na própria origem, ela está na mesma época do surgimento das grandes revoluções, a revolução do domínio do fogo, a revolução de pequenas alterações tecnológicas, melhorou o encordamento do arco e flecha, melhorou o encordamento das redes. A agricultura, se você for buscar na Ásia, os registros mais antigos de atividade agrícola humana, lá está a cannabis, certo? E a própria medicina. Esses são os textos arqueológicos mais antigos que existem. Esse aqui é o mais antigo de todos. Esse aqui faz parte de uma coleção de tabletes escritos na língua mais antiga que existe, que é a língua cuneiforme, data de mais ou menos 4.000 a.C., e aqui tem receita de poções mágicas baseadas em maconha. Aqui, isso aqui é o papiro de Ebs, isso aqui é do Egito, também tem receita para o uso medicinal da maconha, e aqui é o Pen Chao Ting, que é a primeira farmacopeia chinesa, aqui também tem o uso medicinal
da maconha. Então, a maconha, a partir da integração dela com a tecnologia da agricultura, e porque ela traz consigo esses fatores, esses recursos tão importantes, ela passou a ser realmente, ela passou a ser parte integral da cultura dos primeiros que tiveram essa experiência, e para onde eles fossem, para onde eles migrassem, eles levaram consigo esse uso da maconha, porque ele fazia parte importante da vida deles. Então, a maconha, nesse processo de ir plantando e ir colhendo e ir escolhendo quais são as que têm os melhores efeitos, o homem acabou criando variedades de plantas de maconha que não existiam antes dessa experiência. O meu amigo Siddhartha Ribeiro, inclusive, ele faz uma comparação muito pertinente com o cachorro, né? A maconha é uma espécie de cachorro vegetal. Na nossa relação com a natureza, você dificilmente pode garantir que alguém consiga encontrar hoje na natureza uma planta de cannabis sativa que não tenha ali a influência de alguma linhagem que foi desenvolvida pelo homem. Então, existe um processo de coevolução. A relação é muito intrincada entre os seres humanos e essa planta. E, desde sempre, esta planta fazendo parte de uma fonte de bem-estar, de uma fonte de inspiração, de uma fonte de espiritualização da relação humana com a própria natureza e consigo mesmo. De tal forma que, no século XIX, quando a Inglaterra invadia países, né, e colonizava países, incluindo a Índia, a Ásia já tinha uma medicina canabinoide muito avançada. E desde essa época, inclusive, os antigos, inclusive aqueles registros que eu mostrei para vocês, já falavam dos problemas do abuso, já falavam que o uso da cannabis tem várias potencialidades medicinais, mas que deve ser feito de forma racional, de forma equilibrada, de forma respeitosa até com a planta e os seus poderes. E eu quero chegar nesse ponto aqui, que é quando, finalmente, digamos assim, o Ocidente tomou conhecimento dessa outra ciência, desse conhecimento. Então, a ciência formal do Ocidente tomou conhecimento da existência das propriedades medicinais da cannabis através desse artigo aqui, que foi publicado na Inglaterra em 1843. Esse artigo aqui, a coisa mais impactante que tem nele é um relato desse médico, William Brooke O'Shaughnessy, que era na verdade ele não era médico, ele era químico, mas ele era um pesquisador, de uma maneira geral. Ele estava lá missionário, né, da exploração colonial inglesa, e ele percebeu que os médicos indianos, que a tradição médica indiana tratava coisas que os europeus estavam loucos para conseguir tratar e não conseguiam: tétano, epilepsia, cólera. E ele começou a fazer experimentos com isso. E uma coisa que me comove muito, que me marcou muito lendo esse artigo, é que o caso mais contundente que tem nesse artigo é o caso de uma menina que, aos 40 dias de idade, estava à beira da morte, porque ela tinha tantas convulsões que ela não conseguia nem comer, e ela estava morrendo de inanição, além dos efeitos gravíssimos de ter convulsão contínua praticamente. Ela estava morrendo porque ela não conseguia parar para mamar. E aí ele resolveu testar nessa criança o uso do extrato de cannabis e salvou a vida dessa criança. Conseguiu controlar as convulsões, ela conseguiu se recuperar e viveu. O que tem de impactante, de contundente, de especial nisso que eu acabei de contar para vocês? Vocês lembram que, mais ou menos em 2013, foi que no Brasil surgiu, assim, de repente, na mídia, a história da Anne Fisher, a mãe dela, Catiele Fisher, que foi uma história que foi consequência de uma outra história que aconteceu nos Estados Unidos, de uma menina chamada Charlotte. Esqueci o sobrenome dela. Charlotte Figi. O que é contundente nessa história é o seguinte: o que essas duas meninas têm é provavelmente a mesma coisa que aquela menina indiana tinha. Alguma mutação genética que causava uma crise constante de epilepsia.
E isso já era sabido em 1843. E mais do que isso, depois desse artigo, a cannabis virou o principal insumo da indústria farmacêutica da Europa. Até 1937 era assim. Até 1937, do final do século XIX até 1937, a cannabis era o principal insumo da indústria farmacêutica. E você se pergunta, como que tanta gente sofreu, tanta gente morreu, tanta desgraça aconteceu, quando as pessoas estavam buscando um alívio para o sofrimento dos seus filhos, e esse alívio já era conhecido. Como foi possível bloquear o curso natural desse conhecimento chegar até nós e ter salvo tantas vidas que morreram em sofrimento nesse meio termo? Então, a resposta, obviamente, está relacionada com o preconceito. A gente coloca aqui a ciência como sendo o contraponto do preconceito, e eu expliquei isso na introdução, mas eu também disse que todos nós temos preconceitos, e eu vou tentar, se der tempo, falar nessa palestra para vocês, que também existe uma ciência da criação do preconceito, e ela está intrinsecamente conectada com esse desvio que houve na história do percurso natural da nossa relação com essa planta. Isso aconteceu exatamente na década de 30, quando um grupo de políticos e de governantes resolveram que era a hora de botar um basta no uso da maconha medicinal, primeiro nos Estados Unidos e depois no mundo. Mas aí veio o problema. Qual o argumento que eles iam usar? Se você pesquisar, você não vai encontrar nenhum relatório dizendo, olha, durante todo esse tempo de uso médico, a gente teve esse tanto de gente ficando doida, a gente teve esse tanto de gente virando assassino. Não tem. É lógico que há preocupações, por exemplo, em relação ao abuso. Essa preocupação sempre vai existir quando você tem uma substância que faz a pessoa se sentir bem. Além disso, obviamente, ela tem um impacto no funcionamento da mente. Então, por um lado, havia a visão de que poderia ser, eventualmente, se tornar um remédio para distúrbios psiquiátricos, mas também poderia representar um risco para o agravamento de distúrbios psiquiátricos. Então, tirando esse tipo de cuidado que é inerente ao reconhecimento de que existem contraindicações e grupos de risco para qualquer tipo de remédio, não existe nada que justificasse parar a produção dessa planta. O que eles fizeram? Vamos, então, usar o imposto de renda. O governo inventou uma taxa para quem receitasse maconha, cannabis, teria que pagar essa taxa, tornando proibitivo simplesmente o uso médico da planta. E qual é a explicação para isso? Não é uma explicação médica, é a explicação que eu não vou entrar muito aqui nos detalhes dela, porque senão não vai dar tempo de eu falar as coisas que eu quero. Mas, antes de falar isso aqui, basicamente a explicação era a influência do lobby da indústria de papel, de madeira, da indústria do algodão e do surgimento do petróleo. Mais ou menos na mesma época, o Henry Ford, que foi o inventor da indústria, o inventor da indústria automobilística, o carro que ele idealizou era um carro cuja a lataria era toda feita de fibra de maconha e era movida a biocombustível. Poderia fazer álcool com o talo da maconha e fazer diesel com a semente. Ele tinha essa ideia. Na mesma época que aconteceu, descobriram um monte de petróleo no Texas. E o que com o tempo ficou claro? Primeiro, ficou claro para os donos de jornais, que também eram donos da indústria do papel de madeira, que eles não tinham como concorrer com a qualidade do papel do cânhamo. Segundo, que o algodão não tinha como concorrer com a qualidade da fibra do cânhamo. A fibra do cânhamo sozinha ela não é muito macia e poderia vir a ser misturada com algodão, mas ela tem uma característica que o algodão não tem, a alta resistência à umidade. E aí o que surgiu para resolver o problema da umidade? A DuPont, que é uma empresa petrolífera, inventou o nylon. E a única concorrente que existia no mundo para o nylon, a única fibra que poderia concorrer é a fibra do cânhamo. Além disso,
o algodão usava muitos agrotóxicos que o cânhamo não precisava. Então, tinha todo esse interesse bizarro da indústria petroquímica, do papel e da madeira, e por trás disso também um interesse de interferir em questões geoeconômicas, geopolíticas, de semear condicionamentos de comportamento para outros países que deixassem países numa condição de guerra eterna contra o seu próprio povo, de criar uma série de regras internacionais de ingerência. Tudo isso também veio nesse mesmo balaio. Então, aí vem uma coisa muito importante. O motivo era esse. Mas o método que eles usaram para fazer a sociedade comprar a proibição da maconha não falava nisso. O método que eles usaram foi o uso de uma droga que é a droga mais viciante que existe, que é o preconceito. Por que o preconceito é viciante? Ora, se eu sou um machopata e eu acho que todas as mulheres são piores do que eu não preciso fazer porra nenhuma, que eu já me sinto foda. Metade do mundo, eu já sou melhor do que metade do mundo. Se, além disso, eu ainda acho que as pessoas que têm a pele mais escura do que eu são inferiores, de novo, eu não preciso fazer nada para simplesmente me olhar no espelho e falar, eu sou melhor. E isso atua num circuito do cérebro, que é o circuito de reforço, de liberação da dopamina, que é o mesmo que leva a eventuais situações de abuso de drogas. Então, o preconceito é um vício. É uma coisa que faz você se sentir bem. A gente vê isso aí, né, nesse processo todo de fortalecimento do nazifascismo que a gente viu acontecer recentemente no Brasil. Está claro o amor que essas pessoas têm pelo ódio. Está claro que elas dependem do desconhecimento, eles são psicologicamente dependentes da ignorância e são viciados na sensação de serem superiores. Então, como é que o governo americano conseguiu levar à frente, transformar um remédio num demônio? Primeiro, a relação, pararam de chamar os nomes, a imprensa antes se referia como maconha, cannabis ou haxixe. Eles passaram a chamar de marihuana para conectar isso com os mexicanos, os imigrantes mexicanos, então para criar o preconceito. E aí começaram a criar casos de que quem fumava maconha virava assassino, né, ficava doido. E o outro grande mote da campanha deles, sabe qual era? É que a maconha liberava a sexualidade das mulheres. É sério, isso aqui é uma campanha de governo. Está aqui, ó, ela era uma boa menina até fumar um beck. Então, eu não vou mostrar aqui. Aqui atrás tinha um monte de figuras parecidas com essa. Eu não vou mostrar porque não vai dar tempo, mas eu não posso escapar da piada. Essa campanha aconteceu nas décadas que antecederam a década de 60. E se o jovem vê uma coisa dessa, ele vai falar, eu quero isso, né? Não é à toa que aconteceu o que aconteceu na década de 70. Essa é a parte engraçada, mas a parte triste e curiosa é que, de fato, a cannabis ela é importante para a sexualidade, sobretudo das mulheres, porque ela atua no chamado sistema nervoso autônomo simpático, que é o sistema do estresse. Então, se durante o ato sexual a pessoa tem algum traço de vergonha, algum traço de preocupação de ficar grávido, algum traço de preocupação de ser julgado moralmente imoral, algum traço de medo de engravidar, né? Tudo isso é um tipo de problema psicológico muito conectado com a sexualidade feminina, por questões minoritariamente questões biológicas e, sobretudo, por uma questão de estigmatização mesmo da conduta sexual da mulher. Então, é baseado em misoginia, xenofobia, racismo e pânico moral. Essas energias aqui, foi isso que deu força para os Estados Unidos consolidar a proibição da cannabis e espalhar ela para o mundo inteiro, infelizmente, inclusive, com a ajuda de governos brasileiros. Um outro componente importante do reforço dessa construção do preconceito... Só um instante, gente. Esse tempo que está marcando aqui é o tempo que falta ou é o tempo que eu tenho? É o que falta, é regressivo, tá? Beleza.
National Institute on Drug Abuse é uma agência do governo americano que atua junto com as agências de fomento à pesquisa. Essa agência tinha o monopólio de financiar, de fornecer e de escolher quais as pesquisas poderiam ser feitas com substâncias consideradas proibidas, né? Inclusive a maconha. Tem muito trabalho de qualidade feito aqui. O problema é que a seleção dos trabalhos era baseado numa ideologia de governo, num programa de governo. Então, nenhum projeto que fosse submetido para testar as utilidades medicinais da maconha seria aprovado. A pessoa simplesmente não teria como fazer esse projeto. Se você submetesse um projeto dizendo, olha, se a pessoa usar maconha, ela vai passar a usar ópio, depois vai passar a usar cocaína, esse projeto era aprovado. Então, criou uma tendenciosidade monstruosa que condicionou muito a formação científica também, para mostrar que o preconceito ele é tão forte que ele, às vezes, ele entra no sistema de produção de informação científica. Quem quiser tirar a prova disso que eu estou falando, basta comparar nas décadas que antecedem a década de 90, que é a década em que foi descoberto o sistema endocannabinoide, basta comparar as pesquisas feitas nos Estados Unidos com maconha e aquelas feitas em Israel, que você vai ver que são dois mundos completamente diferentes. Agora, por falar em mundo diferente, eu quero relembrar aqui um caso que vocês talvez conheçam. Isso aqui é uma cidade chamada Cruzeta, no Rio Grande do Norte, uma cidade que era considerada uma cidade de criminalidade zero, até que um dia o delegado estava passando na praça, olhou uma planta e falou, peraí, isso aí parece maconha. Foi lá e viu que era maconha. E viu que tinha maconha plantada na casa de todo mundo na cidade, e aí a realidade mudou completamente. Olha só, então o delegado falou que era maconha e que era crime, aí foram entrevistar os moradores da cidade. Essa senhora aqui disse, não, isso não é maconha não, isso é lhamba, um santo remédio. E esse senhor aqui dizia que ele fazia um chá e tomava mais de 2 por dia para renovar o AI. Eu não sei o que o AI tem a ver com o Rio Grande do Norte, mas ele falou para renovar o AI. O que isso aqui é interessante mostrar para a gente? Que de uma hora para outra, aquilo que era uma solução virou um problema. Bastou chegar a autoridade dizer, isso agora é um problema, isso agora é crime, né? E aí vamos ver então como começa essa história aqui no Brasil. Da onde vem esse lhamba aqui? No Brasil, a coroa portuguesa, né, na época que o Brasil, né, do Império Português, o Brasil estimulou muito o plantio de cânhamo em várias regiões do Brasil, porque os portugueses precisavam do cânhamo para fazer corda, fazer vela, essas coisas. Além disso, os marinheiros portugueses, eles já tinham uma influência da cultura moura, eles visitavam a Índia e visitavam a própria África, então eles também conheciam os efeitos mentais da maconha, eles também gostavam de usar a maconha. Além disso, obviamente, os próprios africanos que foram escravizados, eles tinham conhecimento, eles faziam uso ritualístico das propriedades medicinais da maconha. Quais propriedades são essas? Antidepressivo, relaxante, propriedades analgésicas, tudo que, obviamente, para eles era algo muito reconfortante e importante, mas para eles tinha uma conotação religiosa também, uma conotação mística, né? Mas era um uso medicinal, né? Não deixa de ser. Então, essa planta eles chamavam de lhamba, jamba, pito do pango ou maconha. O problema é que, a partir de um certo ponto, os donos, entre aspas, como é que eu chamo? Os escrotos que escravizavam os africanos, eles começaram a achar que a planta dava preguiça, que os africanos tinham que usar café e nicotina para trabalhar, e resolveram proibir, no Rio de Janeiro, a primeira lei de proibição, a lei do pito de panga, 1830, do mundo, é do Rio de Janeiro, para impedir que os escravizados usassem maconha.
O que aconteceu é que, na verdade, logo depois ocorreu o fim, né, da escravidão, mas os escravos foram jogados numa outra condição perversa, não mudou muito, nada na vida deles, foram jogados na miséria, foi negado a eles o direito de ter posse de terra, diferente do que fizeram com os imigrantes italianos, com os imigrantes alemães, jogaram os negros na rua e, ao mesmo tempo, pensaram assim, bom, ninguém pode ter sido tão sacaneado quanto a gente sacaneou esse pessoal, então a gente precisa controlar eles. E aí o que eles fizeram? Eles usaram os costumes dos africanos, botaram na lei contra esses costumes, de tal forma que a primeira delegacia no Brasil, formalmente instituída para combater substâncias tóxicas, ela chamava, daqui a pouco eu volto aqui, chamava Delegacia de Tóxicos, Entorpecentes e Misticismo. Isso aqui é uma matéria de quando, em 2020, a polícia do Rio de Janeiro devolveu mais de 300 peças que foram tomadas dos centros de candomblé, onde os africanos usavam a maconha para facilitar estados místicos de consciência. O que eu quero mostrar aqui é que no início do século, no final do século XIX e no início do século XX, a própria ciência brasileira estava contaminada com a eugenia. Ora, se você vivia nessa época, para você se tornar um médico, você estava na elite da elite da elite. Ser médico no Brasil nessa época era quase ser da nobreza. E existia esse movimento de eugenia, de limpar o Brasil desses costumes ruins que vieram para cá com os negros. Então, apesar de existir uma controvérsia sobre quem trouxe ou não trouxe, eu acredito que tanto os portugueses quanto os africanos são responsáveis pela cultura ter chegado no Brasil e, portanto, eventualmente pelo uso da planta, mas o fato é que havia um esforço dos próprios profissionais da saúde em identificar o uso da cannabis como sendo algo perverso para a própria nação brasileira. Ia sujar o povo brasileiro com esse costume que eles disseram, então, que era da África. Né? Nesse sentido, interessou a eles dizer que era na África. Olha isso aqui. Existia um boletim de eugenia e aqui está a notícia do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Olha a primeira frase que tem aqui. De todos os congressos reunidos em comemoração ao centenário da Academia Nacional de Medicina, foi este um dos mais interessantes e concorridos. A medicina e a eugenia nasceram de braços dados no Brasil, e a consequência, obviamente, foi a consolidação de leis que perseguiam, então, a população negra, com o pretexto de estar protegendo a saúde. Então, esse sanitarismo policial, ele chegou ao ápice em 1940, quando a lei determinou que quem fosse pego usando maconha seria preso por 5 anos, 5 anos de prisão. Nessa mesma época, até 1926, quando já era, na verdade, desculpa, essa lei foi de 40, mas já existia a lei que prendia os negros por usar a maconha. A coisa interessante para a gente refletir aqui, o paralelo com a nossa realidade atual, é que em 1926, a jamba, quando essa planta era encontrada nas partes pobres da sociedade, nos morros, ela era chamada de jamba e era considerado veneno e era considerado crime. Mas até 1920, contemporâneo a essa realidade, ela era vendida nas tabacarias chiques do centro do Rio de Janeiro como remédio e recebia o nome de cannabis. Lembra alguma coisa para vocês? Pois é. Então, vamos falar agora do agora. Eu vou contar alguns causos e casos para vocês. A primeira coisa que eu queria comentar é essa discussão que um dia eu tomei um susto, eu estava vendo um desses portais aí sobre, do nosso lado, portais que prestigiam o uso medicinal da cannabis, texto dizendo que é um erro para quem defende o uso medicinal da cannabis se referir a ela como maconha, porque não é maconha, é outra coisa, maconha é um termo pejorativo e blá, 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 blá. Não vou nem
eu nem preciso justificar, eu acho que está colocado, vocês entenderam o significado da gente lidar com esse tipo de questão ainda hoje. Eu não sei qual é o processo mental que leva alguém a dizer isso com, talvez, boas intenções. Eu não sei onde essa pessoa queria chegar, mas eu sei de onde ela partiu. Ela partiu de uma posição de preconceito tão enraigado que ela nem percebeu a barbaridade que estava falando. A gente vive num fog, numa nuvem de racismo estrutural que impregna a nossa língua, inclusive. E o fato é que preconceito gera preconceito. Né? Agora eu vou falar para vocês de uma situação que eu vivi. Esse ano, quer dizer, recentemente foi publicado o trabalho de uma amiga minha que chama Julita Lengruber, que é um trabalho que monitora os efeitos da proibição da guerra às drogas nos morros do Rio de Janeiro. E aqui primeiro, eu quero chamar a atenção só alguns dados aqui. 71% das mortes causadas pela guerra ao tráfico é morte de negros e 74% dos presos na guerra às drogas são negros. Em 2018, eu convidei a autora Julita para participar do Canex, que foi um congresso internacional que aconteceu aqui no Brasil, promovido por uma empresa israelense que nos deu total liberdade para incluir todos os temas. E quando eu estava assistindo isso aqui, eu estava prestando muita atenção. Eu admiro muito a Julita, é uma das mulheres mais fodas que existe no Brasil. Para vocês terem ideia, a Julita Lengruber, ela foi diretora do sistema carcerário do Rio de Janeiro e ela foi diretora da ouvidoria da polícia do Rio de Janeiro. Vai ser foda assim, eu não tenho coragem de fazer isso. Nunca, enfim. Eu estava ali babando, vendo a exposição dela, e sentou uma pessoa do meu lado, que depois eu entendi que é um médico, e depois eu entendi que é um médico que empreende no mundo do negócio canábico, e ele sentou do meu lado, chamou minha atenção para falar o seguinte: isso não tem nada a ver com a gente, só atrapalha. Gente, eu fiquei tão... Sabe como... Tem situações na sua vida que parece que a sua alma cai assim e vai embora? Eu fiquei assim, eu fiquei entre a perplexidade e a irritação pelo cara estar me atrapalhando a prestar atenção na Julita. Eu não consegui responder o cara, eu só olhei para ele assim, aí eu olhei para frente e fiz assim, ó. Aí deu uns 2 segundos, ele foi embora, ele levantou e foi embora. Eu não sei o que ele pensa de mim, mas eu acho assim que talvez essa pessoa tenha uma perspectiva tipo estratégica, entendeu? Não, vamos fazer aqui um caminho político e tal, mas, gente, é de novo a mesma questão. A base desse tipo de pensamento, desse tipo de atitude, não é nenhuma senão a prepotência, a presunção de superioridade, até como autoridade médica. As autoridades médicas não são semideuses, os cientistas não são semideuses. A nossa função na sociedade é retribuir à sociedade as condições que ela nos deu para ter acesso a informações que ela não tem e ajudar ela a compreender isso. Não é achar que eu sou dono do mundo e vou vou dizer que as pessoas têm que fazer o que eu quero porque eu tenho um diploma, né? Então tem gente que pensa que é isso, né? O que mais que eu quero chamar a atenção aqui? A maioria das pessoas presas por tráfico de droga no Brasil está sozinha, sem armas e com pouca quantidade de entorpecentes, né? Quem define basicamente é o policial. A gente sabe que nesse momento no STF está sendo julgado exatamente um conjunto de medidas para evitar que usuários continuem a ser presos sob o pretexto de serem traficantes, porque existe uma lei em 2006 que foi feita para não punir com prisão o usuário, mas aí o que aconteceu? A polícia e o sistema judiciário passou a chamar todo mundo de traficante. E isso está sendo julgado agora no STF. E olha só o que aconteceu recentemente. Eu vi uma pessoa falando em nome das indústrias da cannabis medicinal do Brasil. Essa pessoa disse o seguinte: se o STF descriminalizar o usuário, prejudicará a indústria brasileira de cannabis medicinal. Puta que pariu, gente, né? O que é isso? Então, assim, eu não preciso falar nada, né? Acho que você... pois é, não tem nem o que dizer.
Deixa eu lembrar, eu mesmo tendo ensaiado isso, toda vez que eu vejo isso, eu perco o rumo. O que tem na cabeça dessas pessoas? Eu sei que tem muita gente séria, e a gente está vendo aqui essa exposição com muita gente empreendendo, com intenções sérias, com rigor ético, mas infelizmente tem gente sem escrúpulo em qualquer lugar, em qualquer atividade. Agora, acima de tudo, esse tipo de atitude, sabe o que isso aí cria? Cria preconceito. E um preconceito que também não é bom, como esse aqui. A indústria só quer monopolizar e ganhar dinheiro às custas do paciente. Essas atitudes que eu acabei de falar para vocês reforçam esse preconceito. Mas a gente sabe que a cannabis é uma planta tão versátil, tão foda, tão poderosa, é uma obra-prima da natureza, que tem espaço para ser explorado de todas as formas possíveis. Tem espaço para o uso in natura, tem espaço para o cultivo, para a extração de óleo, tem espaço para o cultivo para a produção de GMP, tem espaço do cultivo para você isolar canabinoides, tem espaço para você pegar canabinoides isolados e remisturar, tem espaço para você misturar com nanotecnologia. Então você tem todo um leque de possibilidades, desde a mais baixa tecnologia até a mais alta, que pode abarcar todo mundo. Não tem por que querer excluir ninguém. Quanto mais acesso, quanto mais formas possíveis de poder se usar, ou o óleo misturado, ou o canabinoide purificado, tem espaço para todo mundo, e isso que eu quero que passe aqui para vocês, é essa ideia que eu quero que a gente leve daqui. Mas nós também temos preconceitos, além desse, né, que nem sempre é só preconceito, existe uma razão para isso, né, mas a gente reconhece que tem muitas indústrias que são, pessoas que estão na indústria que não têm essa mentalidade. Mas eu vou botar um pacote aqui, porque eu tenho que terminar em 15 segundos, não vai rolar, vamos ver se me dão aí uma cancha aí. Maconha cultivada em casa não serve como remédio, maconha cultivada em casa serve bem a todas as situações, e maconha não tem efeito colateral e contraindicação. Eu já falei de efeitos colaterais e contraindicação, não esqueçam que eles existem, não esqueçam que demanda um uso consciente, um uso responsável, não é o demônio, não é muito diferente do que outras drogas na farmácia, exceto por ser não letal, ser muito menos grave do que as outras coisas. Tem que pensar isso a sério. Agora, em um determinado momento na minha participação nessa história toda, eu tenho um filho autista, e obviamente que cada vez que eu vejo que uma família ganha na justiça o direito de cultivar para produzir o remédio do seu filho, no contexto que a gente vive hoje, eu acho que é isso mesmo. Mas, em várias situações, em discussões, inclusive com médicos, eu não sou médico, eu falei, médicos que são ativistas, né, inclusive, eu falei, isso não é necessariamente bom para todo mundo. Se você é um adulto que tem um problema de insônia, que tem uma dor crônica, você tem controle sobre o que você faz, você tem consciência do que você está fazendo, vai lá, você quer plantar, quer fumar para dormir melhor, quer plantar, quer fumar, quer fazer o óleo para tratar a sua dor crônica, beleza. Agora, quando você trata de determinadas situações, como epilepsia, autismo, é muito importante que você tenha uma consistência naquilo que está sendo consumido. Então, quando eu ponderava esse tipo de coisa, as pessoas me acusavam de ser vendido. Você quer... né? Mas então isso é importante. Também é importante saber, né? Então, eu disse as duas coisas aqui. É possível, é viável, é legítimo, mas tem suas limitações. E a boa notícia é que a gente, além de poder contar eventualmente com a indústria para produzir produtos, de preferência com um apelo de custo-benefício razoável, é muito importante que a sociedade seja uma concorrente desse mercado. A sociedade apresente
para a indústria, os seus produtos para a indústria, para trucar. Então, vocês não querem fazer? Faz melhor que a gente. Vocês não querem o livre mercado, não querem a concorrência? Cobra um preço mais legal e aí todo mundo ganha. Tem coisas que as associações talvez nunca consigam fazer, mas tem coisas que elas conseguem fazer. Elas conseguem, por exemplo, contratar uma empresa de análise para fazer análise da qualidade e monitorar os componentes, né, dos seus produtos. Então, hoje em dia, é possível que existam associações que produzam extratos em condições acessíveis. Algumas já fazem uso desses recursos para tornar o produto mais seguro, outras ainda não. A minha posição é que o ideal é que se ocorra rapidamente uma regulamentação, né, da existência dessas associações e que o governo, inclusive, subsidie recursos para treinar, para assessorar, para analisar o produto dessas associações, para que essas associações representem um marco de referência de qualidade e de preço para as indústrias. E agora eu quero fechar essa palestra falando da importância especial no Brasil das associações para o avanço da ciência da medicina canábica no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque o produto que chega aqui importado é um produto que ele é muito adequado para o uso da epilepsia, porque ele tem muito pouco THC e tem certas coisas que a gente só consegue testar cientificamente fazendo parceria com as associações. Então, agora eu vou terminar minha fala mostrando 5 artigos que meio que empacotam essa minha visão, que é a visão de que a gente tem que sair da armadilha da luta de narrativas, de ficar brigando no blá, 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 do preconceito do lado de lá, preconceito do lado de cá. A gente tem que colocar nossa posição claramente firme de que todos temos direito de participar dessa revolução, que eu chamo da revolução mais antiga, né, da história. É uma revolução de 5.000 anos, né, que eu costumo falar. Então, eu vou mostrar aqui o primeiro artigo que eu saiba que foi feito no Brasil, com a parceria com uma associação entre o UNB e a AMAME, usou, inclusive, um extrato fornecido por uma empresa americana. Eu não vou falar o nome agora, porque a empresa foi vendida, já é outra coisa, etc. Também não é a intenção fazer propaganda com isso, mas o fato é que a AMAME, essa associação, conseguiu contato com essa empresa americana e ela forneceu o óleo que possibilitou a gente publicar esse artigo. Foi provavelmente o primeiro trabalho feito com o uso de cannabis clínico para autistas no mundo. A gente publicou na mesma época que outros grupos, mas, no mínimo, a gente começou a fazer junto com outros grupos. Então, o Brasil se tornou pioneiro no mundo na pesquisa do uso de extrato de cannabis para o autismo, graças à existência de uma associação chamada AMAME. Aqui tem um outro artigo, produzido pelo grupo do professor Paulo Bittencourt, lá de Santa Catarina. Aqui já é mais legal ainda, porque aqui foi usando o extrato que nessa época, então, a AMAME já passou a produzir o próprio extrato para fibromialgia, que é uma doença que aflige muito, sobretudo as mulheres, não tem tratamento, um duplo cego randomizado, um estudo de altíssimo nível, usando extrato da AMAME, tiveram ótimos resultados, parceria com a Universidade Federal e Estadual de Santa Catarina, as duas universidades. Esse aqui é um artigo também com uso de autismo, sobretudo para crianças até 5 anos, feito com o extrato da Abrace e a Universidade da Paraíba. Aqui nós temos, acabamos de publicar, no final de agosto agora, mais um estudo usando o extrato, parceria com a clínica da doutora Patrícia Montagnier, o nosso grupo da UNB, e parceria com a Associação Maria Flor e a AMAME, que forneceram os extratos. Está aqui publicado na revista Frontiers in Psychiatry. Saiu uma matéria no Metrópolis,
Bota lá, Metrópolis, UNB, autismo, cannabis, porque resume bem legal o artigo. Tem o link lá, divulguem, por favor, para dar visibilidade. E a gente tem um outro artigo aqui, que a gente acabou de submeter, que é para dor crônica, com o mesmo tipo de colaboração. André, eu tenho mais 2 minutos ou acabou? Acabou? Acabou. Eu ia falar um pouco do resultado, mas o resultado foi muito bom. Então, gente, eu vou encerrar aqui e, por causa de tudo isso, eu vou dizer para vocês um grande viva a maconha. Muito obrigado. Obrigado, doutor Renato. A Expo Cannabis agradece, doutor Renato. Fique à vontade.